Oi, gente, saudações a todos. Pois é, eu quero me dirigir a você novamente, até para dar continuidade num tema que a gente já vem trabalhando, que é sobre a questão do Estado, das forças hegemônicas, né, de modo geral, e com referência à questão da República, né, até, que há aí, nos parece, uma tentativa de desmonte estruturais, né, de todo o sistema republicano, até, digamos, principalmente aqui no Brasil, né? Então, vamos começar assim dizendo sobre a questão do símbolo de república, né? Que é uma coisa que vem aí tem as suas origens no Império Romano, né? Que res pública quer dizer coisa pública, aquilo que é do domínio de todas as pessoas, de toda a população, que todo mundo deve participar, que tudo deve ser, desculpe, colocado, atribuído, né, de forma justa e equitativa a todos. Enfim, é um processo aí que deve ser respeitado e democraticamente aceito, né? Então, veja bem, vamos, então, primeiro, eu gostaria o seguinte, que você permaneça, né, no vídeo até o final, até para que você possa participar com a gente, até para que você possa ter uma ideia mais clara, né, do que a gente se propõe a dizer, sempre dizendo que a proposta do canal não é trazer a verdade absoluta, muito pelo contrário, é de discutir as chamadas verdades, aí, entre aspas, para que se possa chegar, né, a um nível de conclusão razoável e aceito, né, até de repente. Então, veja bem, como é que começa esse desmonte da República no Brasil, né? Comecemos também pela primeira Constituição, já, digamos, de 1891, né, proclamada aí pelo grande Deodoro e tal, e que já de cara, né, excluía, né, grande parte das populações, analfabetos, militares de baixa patente, religiosos, por aí você vê, né? Então, nisso já se constitui aí o primeiro conflito, ou o primeiro antagonismo, né, entre as classes, digamos assim, porque a República exatamente é a respeito a todas as classes, a todos os segmentos sociais, né? Então, ele já começa por aí. Então, veja bem, o que está acontecendo atualmente, né, principalmente em termos de Brasil? Evidentemente que não se pode fazer qualquer arguição sem se citar o processo, né, de regime político no momento, né, no Estado brasileiro. Ou seja, aí todo um delineamento, né, pelo processo neoliberal, capitalista, né, e que ele quer dizer, se reassumir e reassumir sempre as suas posições contra todos e quaisquer antagonismos, né, das classes sociais. E, por conseguinte, ele se torna, né, o líder, né, da classe exploradora, né, digamos. Mas aí como é que a gente pode ver isso? Como é que a gente pode perceber esse desmonte, meu amigo? Veja bem, se hoje você se dirigir a quaisquer que sejam das instituições brasileiras, saúde, educação, justiça, nós estamos totalmente desamparados, meu amigo. Nada se resolve nesse âmbito. Quer dizer, há todo um consenso, né, do processo neoliberal em desarticular essas instituições para que elas se enfraqueçam, né? Quer dizer, rapidamente e sejam naturalmente desrespeitadas, não mais levadas em consideração, enfim, todo um processo de apequenamento, de enfraquecimento da instituição, porque a partir daí as ideias neoliberais prevalecerão sempre, né, de uma forma muito forte e dominarão, né, extensiva e intensivamente a todos e a tudo. Mas aí vejamos o seguinte, vamos voltar aqui para o exemplo. Se você hoje se dirige a uma instituição de saúde, digamos assim, meu amigo, quer dizer, o caos literalmente colocado, né? O caos instaurado e instalado em tudo e em todos, né? Porque você não consegue ser atendido.
você não consegue resolver o seu problema de saúde, e a saúde pública, evidentemente. E aí já está o grande enfraquecimento com que essas entidades trabalham. Até porque é uma observação interessante, quer dizer, o médico, né, no seu sentido lato e tal, ela trabalhava, quer dizer, antigamente, aí nos primórdios, aí, é, para tratar da saúde. Hoje não, há um processo diferente. Hoje há um direcionamento em que você gerencia a saúde. Você não está mais lá, o médico não está mais lá para curar a sua doença, mas a fim de gerenciá-la, né, entre aspas, aí, até conduzindo você até que ponto não sabemos, mas enfim, que o levará sem dúvida nenhuma se você não apelar para outro tipo de atendimento, tipo particular, se você não tem um poder econômico aquisitivo, não poder aquisitivo regular, você sem dúvida nenhuma, se você depender da saúde pública, você sem dúvida nenhuma terá sua vida dizimada, né, precocemente, né? Mas então, e não estamos aqui culpando o médico, não, nem a entidade, as pessoas que atendem, que fazem, que prestam o seu trabalho dentro dessas entidades, não. É o contrário, veja bem que a gente vem falando até no processo neoliberal, é de que há um consenso do empreendedorismo, né, você já não é mais empregado, você é um parceiro, e isso faz de você um defensor, né, um defensor dessas atitudes, quer dizer, colocada, né, estatalmente para você seguir lá ali dentro. Então, o médico ele apenas segue, né, um atributo, né, do que lhe é colocado para que ele, né, gerencie toda essa parte da saúde pública, mas da maneira que o Estado lhe provém, né, recursos. Né? Não é interessante isso? Se você vai, por exemplo, vamos para outra instituição de educação, por exemplo, hoje, quer dizer, é o caos geral. Nós sabemos que todo o poder ele constitui-se de conhecimentos. E, evidentemente, que o processo, né, liberal estabelecido não dá condições às pessoas para que elas adquiram determinados poderes, né, entre aspas, até de poder verificar, né, como é que andam as coisas, o porquê dos acontecimentos, de tantas atrocidades, digamos assim, de tantas brutalidades contra a população de um modo geral. Né? Isso não é possível. Se você vai, por exemplo, vamos dar outro exemplo, para a área da justiça, meu amigo, está o caos literalmente colocado também. Você não tem atendimento nenhum. Evidente que, com o processo pandêmico, as coisas pioraram, né? Evidentemente, a gente reconhece isso, né? Mas e aí estabeleceu-se o atendimento remoto, que, poxa, por favor, isso é uma brincadeira, você não obtém resposta de nada. Para você ter prova disso, abre aí um processo, vê se você vai ter algum resultado. De forma nenhuma, a coisa não caminha, as coisas estão atravancadas, porque elas seguem esse rito, né, estabelecido pelo processo neoliberal estatal, né, evidentemente, e que dentro das suas organizações existem, né, os que a gente colocou, né, que são os funcionários. Olha, não é funcionário público, não tem nada a ver, e nem particular. Ocorre que o cidadão, na qualidade de parceiro, ele é um defensor daquelas, né, premissas ali colocadas e que deverão ser seguidas por todo o segmento que ali trabalha, que são os representantes exatamente do Estado, da colocação do Estado. E olha que estamos falando de Estado conceitualmente, por favor, não estamos falando aqui de um Estado, de um governo, não. Nós estamos aqui colocando de uma forma generalizada o conceito de Estado, né? Que é aquele que é o mantenedor, né? E o cara que dirige o povo-nação, ou seja, o país, né? De um modo geral. Então, veja bem, como é que eu quero dizer isso para você? E tudo isso, essa sustentação, naturalmente, desse processo neoliberal, né, esse processo estatal,
que chega a ser intrigante até para a gente, por que não há uma mudança, né, nessas coisas todas, que são coisas sistêmicas, né, que são consensualmente aceitas via exatamente as classes sociais, mesmo que antagônicas, conforme já estamos falando, né, desse círculo, né, da questão do Estado, de república, essas coisas mais, né? Então, veja bem, uma outra coisa que a gente tem comentado aqui é que toda essa sustentação ela está firmemente enraizada no grande tripé, né? Político, digamos assim, que é o quê? O Estado, né? A Igreja e a milícia, né? O Estado, por sua vez, né, estabelece as suas regras, né, evidentemente, para serem conduzidas, né, e colocadas, né, em sustentação dentro das suas entidades, né? Você tem por aí a igreja, né, que dá toda uma ênfase, né, essa aceitação, né, de via até metafísica, né, de que as coisas ilógicas acontecerão, que são pretensões a priori, que não dependem do governo, só Deus pode mudar isso. Enfim, esse tipo de discurso metafísico que normalmente a gente vê que não funciona, mas não funciona exatamente pela falta, né, de uma concepção, né, de conhecimento que essas pessoas deixam de adquirir exatamente por falta de oportunidades, né? E depois você tem a milícia, né, que é algo assim paramilitar, digamos assim, e não oficial, é um militar. Não, é uma sustentação que pertence ao governo, mas oficialmente ela não pertence, você vê que coisa, mas que age, né, de forma grotesca, né, e muito forte quando esse Estado é contrariado, evidentemente. Não é interessante isso? Então, eu acho que dentro dessa concepção, dá para a gente ver mais ou menos como é que é o desmonte da República, né? Primeiro, ela tem que fazer... nós trabalhamos dentro de um capital financiarizado, né, que visa grandes lucros, evidentemente. Segundo, ela não pode abrir mão, né, da sua concepção gerencial, né, que é o Estado, por suas várias vias e determinados representantes dentro dos seus setores localizados, né? Por outra, não abre mão dessa concepção do argumento de haver uma força por fora que possa lhes dar maior segurança, né, evidentemente, e assim ela se constitui no poder firme e forte, como sempre, né, do Estado. Mas com isso, com todo esse fortalecimento, digamos, que está exatamente o enfraquecimento das instituições. Volto a repetir. É por aí que você tem a derrocada, né, da República, do sistema republicano, que não tem mais nenhuma credibilidade, que as coisas estão por aí porque estão, você não tem a quem recorrer, você não tem o que fazer, enfim, torna-o impotente em todas as suas conclusões aí que a gente possa ter, você acaba, desculpa, sendo uma pessoa impotente, diante de tantas agruras, diante de tantas recorrências que você faz, sem que nenhuma tenha um procedimento que ele seja solucionável, né, até para ter os seus problemas ali mais ou menos esclarecido, né, meu amigo? Então, esse é o processo da derrocada da República, é o enfraquecimento, volto a repetir, de todas as instituições ligadas ao Estado, que é por aí que há o grande controle, não só do capital, como do problema de produção, do problema enfim, das aquisições necessárias para a contemplação do poder maior, que é o Estado, né? E o Estado capitalista, evidentemente, né? Então, olha só, meu amigo, dá aí o like, né, para a gente poder, né, subir mais aí no YouTube, né, através do seu algoritmo, enfim, que a gente possa ter condições de continuar discutindo isso aí. Até qualquer hora.